Olá, palavra de vida para as nossas vidas no dia de hoje é como vencer o medo da rejeição. Mas antes, compartilhe essa palavra com mais alguém e seja um canal de bênção na vida dela também. Bem, então vamos lá. O que é o medo da rejeição? O medo da rejeição, ela se caracteriza por uma fobia social. O que isso quer dizer em termos práticos? É aquela pessoa que tem medo de lidar diretamente com o público. Em alguns casos, a pessoa ela fica totalmente incapaz de se comunicar. Geralmente, a pessoa ela apresenta alguns sintomas, como por exemplo taquicardia, sudorese, gagueira, sensação de desmaio, boca seca. Tudo isso são sinais de que a pessoa ela tem assim um certo medo de lidar diretamente com o público. É lógico que todos nós, quando estamos diante de um grupo maior de pessoas, a maioria tem uma certa timidez. Aqui nós estamos falando de quando esse medo ele chega no modo excessivo, que atrapalha a pessoa a lidar em sociedade. Quando a pessoa atrapalha a pessoa a se comunicar. Quando aqui nós estamos falando é quando a pessoa ela se trava, ela se fecha para o mundo por causa desse medo de se comunicar. Ter timidez, isso é normal. Todo mundo fica tímido diante de uma situação desconhecida. O problema é quando esse medo ele te trava. E tem pessoas que elas chegam a entrar em pânico mesmo, quando elas estão diante de uma situação assim. Tem pessoas que apresentam confusão, até confusão mental. Então, assim, são sintomas, né, de um medo excessivo, de uma fobia. Já não é aquele medo assim comum, aquele friozinho na barriga que muitas pessoas sentem. Já é algo que sai fora ali do equilíbrio. Nós vamos olhar dois exemplos aqui à luz da palavra. Nós temos um exemplo aqui de Moisés, por exemplo. Quando Deus o chamou para poder liderar o povo, para tirar o povo ali do Egito e levar ali para a terra prometida, para a terra ali de Canaã, ele apresenta uma certa dificuldade diante de Deus. Ele chega perto do Senhor e coloca os seus questionamentos. Mas eu não posso. Eu vou chegar diante daquele povo, o que eu vou falar? Quem foi que me mandou? Até porque Moisés, ele tinha acabado de cometer um assassinato. Então isso colocou um peso muito grande em cima de Moisés. Ele estava com medo de ser rejeitado ali pelo povo. Um outro exemplo bíblico que nós podemos ver também é o exemplo de Jeremias. Quando Deus o chamou, o profeta Jeremias, ele ficou ali tentando arrumar ali argumentos diante do Senhor. Eu não posso porque eu sou uma criança, ou seja, eu sou muito jovem, as pessoas não irão me respeitar, né? É por isso e tudo. E ali Deus, ele anima Jeremias, né? E Deus fala com ele: não te mandei, né? Apenas esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então Jeremias, ele tinha um medo ali de ser rejeitado pelas pessoas por causa da sua condição, por ele ser jovem, né? Só que ao contrário desses dois exemplos que eu citei aqui, de Moisés e de Jeremias, que tinham medo de ser rejeitado, nós temos um exemplo na Bíblia, lá no Novo Testamento, a respeito de Zaqueu. Tão interessante que Zaqueu, ele era um publicano.
Ele era um cobrador de impostos e ali as pessoas o acusavam de ser um ladrão. A Bíblia não diz que ele era um ladrão, mas as pessoas o acusavam. E além de Zaqueu receber essas acusações de ser um ladrão, Zaqueu ele era um homem de baixa estatura. Só que quando Zaqueu ele coloca no seu coração o desejo de conhecer Jesus, ele simplesmente ele rompe todas as barreiras ali que estavam contra ele, de rejeição, e ele vai até Jesus. Portanto, Zaqueu, ele, de baixa estatura, e onde Jesus estava, uma multidão sempre o seguia. Zaqueu, ele criou ali uma alternativa para poder conhecer Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore para poder conhecer Jesus. E ali acontece algo tão maravilhoso, algo tão assim precioso. Quando Jesus ele chega ali debaixo daquela árvore, Jesus ele já tinha visto Zaqueu ali em cima. E quando Jesus chega ali, é tão interessante que Zaqueu, ele não imaginava que Jesus fosse vê-lo ali, né? Jesus para debaixo da árvore e fala: Zaqueu, desce depressa. E é tão interessante que Jesus ele se autoconvida para ir até a casa de Zaqueu. Jesus fala com ele assim: olha, desce depressa porque hoje eu vou até a sua casa. Hoje eu vou repousar na sua casa. Isso é para você ver o tanto que é importante nós vencermos os nossos medos. Nós não podemos deixar os nossos medos nos paralisar, porque o medo ele nos impede de viver a glória de Deus nas nossas vidas, de viver maravilhas, nos impede de sermos vencedores, mais do que vencedores. Então, Zaqueu ali, ele desce bem rápido daquela árvore e ele abraça Jesus e vai ali, Jesus vai com ele. E eu quero destacar alguns pontos importantes aqui, porque o que acontece? Geralmente, pessoas que têm esse tipo de comportamento, geralmente são pessoas que foram muito criticadas ao longo da sua vida, principalmente na infância. E vai um conselho aos pais: tome muito cuidado quando você for falar com seus filhos a respeito daquilo que eles estão fazendo errado. Porque o que a gente vê? Que muitos pais, eles apenas criticam os filhos. E esse não é o nosso papel. Nosso papel não é criticar, o nosso papel é orientar, apontar o erro, corrigir, disciplinar, mas também direcionar aquela criança ali no caminho certo, do lado do acerto. Você virar para o seu filho e falar: você não aprende nada, você é burro, você não presta atenção em nada. Isso não vai ajudar o seu filho a corrigir aqueles erros que ele anda cometendo. Você tem que chamar a atenção, sim, chamar a atenção, mas apontar o direcionamento. Porque uma crítica sem uma solução é só uma crítica. Mas quando você aponta ali aquele erro, não para poder julgar, mas quando você aponta o erro e também aponta a direção do caminho certo, isso gera no seu filho sabedoria. Porque aí o que vai acontecer? Ele possivelmente, pode ser que ele cometa outros erros, porque isso é inerente ao ser humano, mas ele vai entender que aquilo que ele fez ali naquele momento está errado. Agora, você só criticar, isso não resolve. Pelo contrário, isso gera traumas que ele vai levar para a vida toda. E quando chega lá na sua vida adulta, ele vai ter muita dificuldade para relacionar com as pessoas. Porque na mente dele é assim: eu não faço nada certo, eu faço tudo errado. Então, o que adianta? Não vou tentar fazer nada. Essa aqui é a verdade. E será sempre uma pessoa refém do medo ali. Ela vai ter dificuldade
de expressar as suas ideias, a sua criatividade, por medo, né, do julgamento. Então, Zaqueu, ele rompe ali todos os possíveis apontamentos, todos os possíveis julgamentos, e ali ele tem um encontro muito gostoso com Jesus. Jesus é o único que não nos rejeita. Jesus é o único que nos aceita como nós somos. Isso não quer dizer que devemos permanecer no caminho errado. Vamos entender isso daí. Mas Jesus é o único que nos aceita como nós somos. E também nos aponta o caminho do melhoramento. Ali, quando Zaqueu, é tanto que quando Zaqueu ele se encontra com Jesus, ele muda completamente e ele fala, olha, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo. É 4 vezes mais. Olha, se eu tenho, ele não está afirmando que ele roubou, mas ele fala, se eu tenho feito isso, eu devolvo 4 vezes mais. Então, para você que a vida toda, né, de repente sofreu com críticas, né, não somente dos pais, mas do marido, da esposa, né? Quantos casais, né, que vivem assim, um apontando o erro do outro, ao invés de procurar o caminho do entendimento? Isso não leva a nada. Críticas são somente críticas quando não geram uma solução. Então, que hoje você possa vencer esse medo de ser rejeitado. E esse medo dentro de você, ele não venha te impedir de viver as bênçãos maravilhosas que Cristo já preparou para a sua vida. Amém? Eu quero deixar um versículo aqui na palavra do Senhor, e está no livro de 1 João, no capítulo 4 e no versículo 18. Diz assim a palavra: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque, olha só, o medo ele produz tormento. Logo, aquele que não teme é aperfeiçoado no amor. Então, o medo ele só causa tormento. O medo ele só atrapalha você de avançar. O medo ele atrapalha você de vencer. Então não se deixe dominar pelo medo, mas se deixe dominar pelo amor de Cristo Jesus. E esse verdadeiro amor aqui, ó, que diz a palavra, ele lança todo medo. Você nunca mais sinta medo de ser rejeitado. Você é uma pessoa importante. Você é amado. Você é valioso. Você é obra-prima do Deus Altíssimo. Então não permita que ninguém venha te desvalorizar. Não permita que você venha se desvalorizar. Porque você é a obra perfeita nas mãos do nosso Deus. Pegue